amados irmãos, bom dia para todos vocês. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Hoje, terça-feira, 29 de junho de 2021, vejamos com atenção o Santo Evangelho do dia, narrado por Mateus, capítulo 8, versículos 23 ao 27. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. Eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então levantou-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem que até os ventos e o mar lhes obedecem? Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, nós vimos aqui, nesta santa passagem desse santo evangelho, que Jesus estava no barco com seus discípulos e que ele dormia. Mas houve uma grande tempestade e o mar e o vento ameaçou a barca. E os homens ficaram com muito medo, recorreram a Jesus, o acordando. E aí ele repreendeu o mar e o vento e o mar o obedeceu. Isso significa que o mar e o vento são propriedades de Jesus. Então, eles fazem o que Jesus quer. Todo movimento que a água faz, todos os movimentos que o vento faz por ordenação divina. Assim somos nós em nossa vida. Todos os nossos passos são guiados e iluminados pelo Mestre Jesus. Mesmo aquele que é descrente, que não tem fé, Deus o ama com um amor incondicional e está sempre protegendo ele, embora ele não reconheça e não enxerga o tamanho do amor que o Criador tem por ele. Eu quero dizer a vocês, baseado nessa leitura, que todos nós temos um barquinho na nossa vida. Esse barquinho, no dia que nós vem a este mundo, nós ganhamos o barco da vida. E aí, a nossa vida, a nossa trajetória, em toda a nossa existência, eu vou comparar que é dentro desse barco, ou seja, o barco da vida. E que o Senhor da vida, Ele está em cada barco desses conosco. Porque cada um de nós temos um barco. Em determinadas situações de nossas vidas, pode ser que o nosso barco esteja junto com outros barcos, ou que outras pessoas venham a conviver no mesmo barco conosco. É quando você se casa, você tem sua esposa, depois vem os filhos, então, e aí todos estão ali sobre a sua guarda por você ser o chefe de família. Então você ali é o dono daquele barco, embora você tenha ali a sua família que está sob sua guarda naquele barco. E aí você vai navegar pela vida. É assim. E aí nós temos que nos conscientizar que o Senhor Jesus, o Mestre, o dono da vida, que Ele nunca não nos abandona. Quando esse barquinho nosso é colocado no mar da vida, o Senhor está ali. Esse barco é autoria dele. Ele que nos deu esse barco para que nós navegamos ao longo de nossa vida.
E aí, todas as tempestades, todos os maremotos e tudo o que acontecer ao longo de nossa travessia por este mar da vida, naquele barquinho, o Senhor está conosco. Ele não nos abandona jamais. E aí, é claro que nós temos que fazer a nossa parte. E como fazer a nossa parte? Nos convertendo em Cristo Jesus, observando seus mandamentos, amando uns aos outros e, acima de tudo, navegando. Pegar o nosso barco e ir ao mar da vida, mas usar os nossos remos. Navegar contra as correntezas, contra as ondas fortes, contra os ventos contrários. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que suar. Não vai ser fácil. Vocês sabem que a vida tem muitas e muitos problemas em nossa vida. Tem momentos maravilhosos, mas a vida não é aquele mar de rosa também. Vocês sabem, tem muitas situações adversas. E é preciso que nós nos encorajamos, que nós ponhamos fé em Cristo Jesus, para que Ele nos dê força e condição e nos capacite para navegar no barco da vida, remando contra todas as situações contrárias, confiando em Cristo Jesus, entregando nossas vidas a Ele, porque Ele está conosco em nosso barco. E desde que nós tenhamos fé em Cristo Jesus, observando seus mandamentos, jamais o nosso barco irá a pique. Amados irmãos, creiando firmemente que Jesus é o Senhor, eu peço que Jesus nos abençoe grandemente, que Deus dê um santo e maravilhoso dia para todos nós e que tenhamos a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo e que Ele nos dê força para nós remar em nosso barco e coragem, que é o que nós precisamos, mas que essa coragem venha de um fator que é a base fundamental de todo cristão, a fé em Cristo Jesus. Amados irmãos, tenham todos um ótimo dia. Deus os abençoe.